Alô Brasil, muito boa tarde para você ligado em mais uma edição do JP no Lance. Estamos começando hoje, dia 2 de maio, dia do trabalho. Aliás, pós-feriado, né? Do dia do trabalho, 2 de maio, o ano de 2022. Estamos começando mais uma edição do JP no Lance. Você vai participando conosco, porque até as 3h30 da tarde tem muito esporte para você. Você vai saber como anda o esporte e você vai participando nas redes sociais. Você também pode mandar sua sugestão de pauta que em breve vamos estar fazendo a pauta que você mandou. Aí a gente vai falar do assunto aqui no programa JP no Lance. Por enquanto, vamos falar como anda o esporte neste mês de maio, começo do mês de maio de 2022. Como sempre, com a assistência técnica da King Play, também pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook e por todas as mídias digitais. Um abraço para o Fábio Ribeiro Stefanini. Vamos começar a falar sobre o Brasileirão 2022. Até as 3h30, repetindo, tem muito esporte. Flamengo e Palmeiras criam boas chances, mas ficam no empate sem gols no Maracanã. Primeiro tempo é cheio de oportunidades, mas times esbarram nas finalizações e deixam torcedores frustrados. Quem viu o primeiro tempo no Maracanã teve a certeza de que o jogo entre o Flamengo e Palmeiras, que foi realizado na quarta-feira, há umas 2 semanas atrás, antecipado na quarta rodada do Brasileirão, teria mudanças no placar até o último minuto. Mas a trave, os goleiros Hugo e Everton, em lances perdidos, fizeram o clássico terminar empatado em 0-0. Com o time paulista fechando os espaços na etapa final, enquanto a equipe carioca não conseguiu aproveitar suas chances. Com o empate no Maracanã, o Flamengo soma 5 pontos e ocupa a 11ª colocação. Já o Palmeiras é o 10º colocado com também 5 pontos. Atlético Mineiro fica 2 vezes à frente do placar, mas Goiás arranca o empate. Galo perde a oportunidade de assumir a ponta. Esmeraldino segue sem vencer. O domínio do Atlético Mineiro em campo acabou não se refletindo no placar. E mesmo depois de ficar em vantagem 2 vezes, o time empatou em 2 gols com Goiás na noite do último sábado, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. O Galo, que marcou com Hulk Vargas na Serrinha, perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória. O Goiás, que igualou com gols de Apodi e Alves, o Serrinha, aquele estádio pequenininho que fica do lado do Serra Dourada. O Goiás igualou com os gols de Apodi e Alves de pênalti. E segue sem vencer na competição e permanece na zona da rabeira. O Goiás, com 2 pontos, é o 18º colocado, mas pode virar lanterna. O Atlético Mineiro chega a 8, mas fica em segundo e não consegue dormir na liderança. O Bragantino é quem assume a ponta. No próximo fim de semana, o Esmeraldino, no próximo fim de semana agora, no próximo domingo, fará o clássico contra o rival Atlético de Goiás, o Dragão, às 16 horas no estádio Antônio Ascioli. E no sábado, o Galo recebeu o América Mineiro, receberá o América Mineiro às 16h30 no Mineirão. Timão vence Fortaleza na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu Fortaleza por 1-0 na tarde deste domingo na Neoquímica Arena e fechou o dia na liderança do Brasileirão e manteve o adversário lá na lanterna dos afogados. Matheus Jussa contra fez o único gol da uma partida com tempo de domínio para cada lado. Leão amplamente superior na primeira etapa e o Timão na etapa complementar. Com a vitória, o Corinthians subiu para 9 pontos e assumiu ao menos momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que visitará o São Paulo hoje. O Fortaleza segue zerado na lanterna com 3 derrotas em 3 jogos. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, também conhecido como depois de amanhã, às 21 horas, quando visitará o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Libertadores. Pelo mesmo torneio, o Fortaleza tem jogaço contra o River Plate na quinta-feira, às 19 horas, no Castelão.
No Brasileirão, os próximos compromissos das duas equipes são os seguintes. No domingo, o Timão visita o Bragantino às 18 horas. Já o Leão recebe o Tricolor Tricolor Paulista, amado Clube Brasileiro, às 19 horas. Pelo futebol francês, fora de casa, Lyon vence clássico e complica a vaga na Champions do Marselha. Com a derrota, time de Jorge Sampaoli e Gerson. Gerson, que foi revelado no Fluminense, foi, vamos assim dizer, foi mais conhecido quando jogou no Flamengo. Permanece em segundo lugar, fica com a vaga na Liga dos Campeões, ameaçada por Nice, Mônaco e Rennes. O time de Lucas Paquetá levou a melhor no confronto de ex-flamenguistas. Fora de casa, o Lyon venceu o Olympique de Marseille neste domingo por 3-0 pela 35ª rodada do Campeonato Francês. Os gols da partida foram marcados por Luqueba, Dombele e Toko Ekambi, todos na segunda etapa. A derrota dentro de casa complicou a situação do time de Jorge Sampaoli na busca pela vaga na próxima Champions League. Ainda em segundo lugar, com 65 pontos, o Marselha encurtou a distância para o Nice, Mônaco e Rennes, que permanece com a chance de chegar ao torneio continental. Apenas os dois primeiros se classificam diretamente para a vaga da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que faltam o terceiro disputa a prévia da Champions, também conhecido como pré-Libertadores aqui no Brasil. É o famoso pré-Champions. Faltando 3 rodadas para terminar a competição, quinto colocado Nice tem 60 pontos. Na penúltima rodada, o Marseille tem confronto direto contra o Rennes, que atualmente está em terceiro com 3 pontos a menos. A derrota em casa também acabou com a sequência de 5 vitórias do time de Gerson, comandante na competição. Paris Saint-Germain já garantiu o título e o Lyon é o sétimo com 55 pontos. O Lyon que nos anos 90 e 2000 arrebentava a boca do balão com o Juninho Pernambucano, com chances remotas de Gerson Caçapa de classificação para alguma competição europeia. Futebol feminino. São Paulo vence Bragantino de virada e alcança a terceira vitória seguida no Brasileiro Feminino. Tricolor ocupa a terceira posição no Nacional com 14 pontos. Massa Bruta segue na lanterna com 1 ponto. O São Paulo venceu o Red Bull por 2-1 de virada na tarde desse domingo, pela 8ª rodada do Brasileirão. Em Cotia, o Tricolor conquistou a vitória com gols de Rafinha Travalão e Nana. Que categoria, hein? Rafinha Travalão. Na segunda etapa, na etapa inicial, Milena marcou para o Massa Bruta. Essa foi a terceira vitória consecutiva do São Paulo Futebol Clube, que chega a 14 pontos e fica na terceira colocação do Brasileiro. O Bragantino, por outro lado, segue sem vitória e está na 20ª e última colocação, segurando a lanterna dos afogados com 1 ponto. No dia 15, o São Paulo visita o Santos. No mesmo dia, o Braga recebe o Palmeiras. Horário e local das partidas ainda será divulgado. Na verdade, no caso aí do Lyon, eu quis dizer Cláudio Caçapa, que foi jogador do Clube Atlético Mineiro. Retomando o assunto lá do Lyon e do futebol francês, eu quis dizer Cláudio Caçapa e não Gerson Caçapa. Cláudio Caçapa, que jogou no Atlético Mineiro, e o Gerson Caçapa, que era mais antigo ainda, nos anos 80, jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras e depois jogou no Bari lá da Itália. Futebol internacional, e você vai participando conosco
Participe, se ligue, mande seu recado, porque até as 3h30 da tarde tem muito esporte, muito futebol, muita informação para vocês, amigos de todo o Brasil, aqui da Rádio Exclusiva FM, do YouTube, do Facebook, de todas as mídias digitais. Vamos nessa até as 3h30 da tarde, sempre com assistência técnica da King Play. E o que você quiser, mande sua sugestão de pauta, suas perguntas, porque em breve colocaremos a sua sugestão de pauta como tema do nosso programa. E continuando o futebol, agora continuando com o futebol internacional, voltando ao futebol internacional, campeonato português. Sporting goleia Gil Vicente e impede título antecipado de Porto, do Porto, no campeonato português. Com o triunfo dos Leões, Porto precisa de um ponto nas 2 últimas rodadas para confirmar mais um título do campeonato português. Não foi dessa vez que o Porto pôde comemorar o título do Campeonato Português versão 2021-22. O Sporting goleou o Gil Vicente por 4-1 em Lisboa, lá no José Alvalade, e cortou a distância para o líder do torneio para 6 pontos, faltando 2 rodadas para o fim, pedindo a conquista antecipada do rival. Depois de vencer o Vizela no sábado, o Porto torcia por um tropeço do Sporting neste domingo para assegurar de forma antecipada o título. E ainda assim, a vantagem dos Dragões é confortável. Precisam de apenas mais um ponto nos 2 últimos jogos para confirmar a conquista. São 6 pontos em jogo e o time do Porto precisa apenas de um ponto para ratificar o título. O Sporting conquistou a vitória com tranquilidade. Sarabia abriu o placar de pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo. E Edward, Alex, ampliou aos 36. Navarro diminuiu nos acréscimos da etapa inicial, mas no segundo tempo, Lucas Cunha e Pedro Gonçalves definiram a goleada dos Leões. Na próxima rodada, o Porto joga o clássico com o Benfica, na capital portuguesa, em Lisboa, no próximo sábado. E pode ser campeão com empate. O Sporting entra em campo também no mesmo dia, mas após o jogo do Porto e Benfica, o Sporting vai pegar outro time de Porto, Portimonense, em Porto. Do futebol, vamos para o basquetebol norte-americano. É hora da NBA aqui no JP no Lance. Bucks batem os Celtics com show de Giannis na abertura da semi do leste. Astro grego anota triplo-duplo e comanda a vitória do atual campeão da NBA em Boston. O Milwaukee Bucks abriu com vitória a série da semifinal da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Neste domingo, fora de casa, o atual campeão da NBA contou com o show do Giannis Antetokounmpo para vencer por 101-89. O astro grego anotou um triplo-duplo com 24 pontos, 13 rebotes e 2 assistências. Segundo o melhor time da temporada regular na Conferência Leste, o Boston foi a única equipe a varrer o rival na primeira rodada dos playoffs. Eliminou o Brooklyn Nets. Desta vez, Jason Tatum e Jaylen Brown foram ofuscados por Giannis e não conseguiram evitar a primeira derrota dos Celtics nos playoffs. Atual campeão da NBA, o Milwaukee, por sua vez, deu um passo importante para avançar. O placar da série ainda está em 1-0, mas os Bucks já contam com uma vitória fora de casa. E você que está nos acompanhando, se liga nessa aí, ó. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas. Em breve, sua sugestão será tema do nosso programa. Vai participando conosco, porque até as 3h30 da tarde tem muito esporte para você, aqui no JP no Lance, amigos de todo o Brasil. Da NBA, vamos para o futebol internacional. Premier League,
campeonato inglês de futebol. Richarlison, ele, o pombo, decide. É o Richarlison que foi revelado no time do Fluminense. E Everton bate o Chelsea, respira na Premier League. Ameaçado de rebaixamento, o time de Goodison Park vence com grande atuação do goleiro Pickford. Duramente ameaçado de rebaixamento na Premier League, o Everton conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Chelsea na 35ª rodada da competição. O gol da partida foi marcado por ele, Richarlison Pombo, no primeiro minuto da segunda etapa, desarmando Azpilicueta e finalizando com categoria na frente de Mendy. O goleiro Pickford foi um dos heróis da partida, com grandes sequências de defesas difíceis. Com a vitória, o Everton está na 17ª posição, com 32 pontos na tabela de classificação do campeonato inglês. 2 a menos que o Leeds United, 16º colocado, que tem um jogo a mais. O Chelsea segue na 3ª posição com 66 pontos somados até aqui. Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Wolverhampton, enquanto o Everton visita o Leicester City. Do campeonato inglês de futebol, vamos para o vôlei masculino. Superliga de vôlei masculino. É a final. Um jogo dramático. Minas bate o Cruzeiro e força o terceiro jogo da final da Superliga masculina, com grandes atuações de William Bisotto, time de Nery Tambeiro, igual a série decisiva. Jogo que vale o título acontece no próximo domingo. Foi um jogo com todos os ingredientes de uma grande final. Emoção, técnica e drama. Minas chegou a estar a 2 pontos de dar adeus ao título no tie-break, mas conseguiu uma grande arrancada e virou sobre o Cruzeiro no segundo jogo da final da Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Nery Tambeiro venceu por 3-2, com parciais de 21-25, 25-22, 25-22, 21-25 e 18-16, igualando a série, forçando o terceiro e decisivo jogo. De quebra, impediu que o rival levantasse sua taça de campeão nesse domingo. A taça só será levantada por uma das 2 equipes mineiras. Sabe aonde? No próximo domingo, no mesmo ginásio do Sabiazinho, às 10 horas da manhã. Na temporada da Superliga, as 2 equipes se enfrentaram 4 vezes. 2 vitórias do Cruzeiro, 2 do Minas. No quinto e decisivo confronto, quem levar a melhor irá interromper um jejum de títulos na competição. O maior vencedor do torneio, Minas, não levanta a taça desde a temporada 2006-2007. Já o Cruzeiro, segundo maior em títulos, não ganha desde 2017, versão 2017-2018. Falamos do vôlei indoor, para o vôlei de praia. E você vai participando conosco, participe conosco, porque até as 3h30 da tarde tem muito esporte para você. Juntos vão nessa, é o JP no Lance, na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, no Instagram, onde você quiser. Estamos ao vivo toda segunda-feira, das 2h30 até as 3h30 da tarde, amigos de todo o Brasil. E agora, às 2h52, vamos pro vôlei de praia, circuito nacional. Você está sabendo como está o esporte nesse mês de maio? Vitor Felipe, Renato e Duda e Ana Patrícia vencem etapa de Brasília. Pela 4ª etapa do circuito nacional de vôlei de praia, dupla masculina é bicampeã em nova formação no feminino, conquista título pela primeira vez na categoria top 8 do ranking. Dos campeões da última etapa, Vitor Felipe e Renato
repetiram a boa fase e venceram a quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Brasília, no Distrito Federal, após derrotar por 2 sets a 0 com parciais de 21-17 e 21-18 os adversários Arthur e Adrielson. No feminino, a nova dupla formada por Duda e Ana Patrícia levou o título na categoria top 8 do ranking após derrotar Andressa e Vitória por 2 sets a 0 com parciais de 21-15 e 21-14. No feminino, o primeiro set foi super disputado entre as duplas Andressa, Vitória e Duda. Ana Patrícia até o 15º ponto foi equilibrado, mas Duda mostrou que é uma das melhores do mundo na reta final e fechou por 21-15. A dupla se manteve à frente na segunda parcial, no segundo set, aproveitou os erros dos adversários e chegou a abrir 8 pontos de vantagem, fechou com facilidade por 21-14. Após erro de saque de Vitória na disputa do título masculino, Vitor Felipe e Renato conseguiram dificultar para a dupla Arthur e Adrielson no primeiro set. Apesar da disputa super equilibrada, com boa atuação no bloqueio e no ataque, a dupla de camisa verde fechou o set em 21-17. Mais entrosados no ataque, Arthur e Adrielson tentaram empurrar a decisão para o tie-break. Mas não foi dessa vez que a dupla conseguiu repetir a virada. Como na primeira fase da etapa, Renato, eleito melhor em quadra, fechou o ataque no segundo set e não deixou escapar a vitória ao fechar por 21-18. O campeão olímpico Bruno Schmidt, ao lado de Simon, enfrentou nas eliminatórias para as semifinais os atuais campeões Renato e Vitor Felipe, mas perderam de virada por 21-19, 15-21 e 13-15. O bronze da atual etapa ficou com a dupla Jorge André, com vitória por 2 sets a 0 com parciais de 21-14 e 21-10 contra Vinícius e Guto. No feminino, Tayana e Ege levaram o terceiro lugar após virarem contra Rabeca e Thalita e venceram por 2 sets a 1 com parciais de 18-21, 21-12 e 16-14. A próxima disputa do Circuito Brasileiro será em Várzea Grande, no Mato Grosso, de 11 a 15 de maio. Vamos continuar no vôlei, sacando viagem para você no seu rádio. Vamos nessa até as 3h30 da tarde com muito esporte e informação para você. Superliga Feminina, a Minas se impõe, derrubou o Praia e conquistou ali Minas. Da Superliga Feminina, equipe de BH volta a dominar rivais, fecha a série em Brasília e chega ao seu 5º título nacional, o terceiro na sequência. Toda a temporada parecia engasgada. Durante o ano, Minas viu o Praia Clube se mostrar soberano em 3 finais contra as rivais, 3 derrotas. Nessa sexta-feira, porém, na última sexta, a confirmação do troco ao se impor mais uma vez no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe de BH voltou a pintar a Superliga de azul e branco. Foram 3 sets a 1 com parciais de 26-24, 18-25, 25-15 e 25-17, garantindo o tricampeonato e ampliou seu domínio na maior competição nacional. Minas chega ao seu 5º título nacional entre as mulheres. O primeiro vem quando a competição ainda era chamada Liga Nacional na temporada 92-93 e tinha o time do Aqua de Fiori. Depois voltou a ser campeão em 2001, 2002. Nos últimos anos, porém, foi quando deu início ao domínio na Superliga, com os troféus das temporadas 18, 19, 20 e 21, ou seja, nas temporadas de 2019 e 2021. E agora, 2022. E se não fosse o Covid que deixou sem fim a disputa da temporada 2019-2020, o currículo poderia ser ainda maior.
Do outro lado, o Praia Clube amarga mais um vice-campeonato. Campeão em 2017-18, temporada 2017-18. Chegou à quarta queda em finais, a terceira seguida para os rivais de BH. A partida ainda marcou adeus de Valesca, campeão olímpico das quadras. O Minas chegou ao título através do brilho de algumas peças. A melhor jogadora do jogo, Macris, guiou o time à perfeição. Kissi, a jovem oposta, deixou a quadra com 22 pontos. A maior pontuadora do jogo, Thaísa, depois de um início mais lento, marcou 19 pontos no fim. Mesmo número da oposta Brian Martinez, do Praia. Destaque solitário da equipe de Uberlândia. Vai participando, participe conosco até as 3h30 da tarde. Tem muito esporte para você, são 2 horas e 57 minutos. Você está no JP no Lance, pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as mídias digitais. Se liga nessa que é bom a beça. Nós estamos falando de esporte para você. Vôlei, futebol, UFC, o que tiver aí falaremos. NBA, basquete, vamos que vamos. Agora vamos falar do futebol internacional. Calcio italiano. Ah, bela Itália, belo. Vamos comer uma macaronada. Milan vence Fiorentina e mantém vantagem sobre Inter. Há 3 rodadas do fim do italiano. Vitória por 1-0 com gol de Rafael Leão. Deixa o líder 2 pontos à frente do rival, que também conquista a vitória nesse domingo. Aliás, conquistou a vitória nesse domingo por 2-1 em cima da Udinese. E foi difícil, mas o Milan conseguiu vencer, meus amigos, a Fiorentina neste domingo, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano de Futebol. A vitória por 1-0 garantiu mais uma rodada na liderança da Série A para o time de Stefano Pioli. A Internazionale, no entanto, se manteve na cola do rival na briga pelo título e venceu a Udinese por 2-1. A Udinese, que teve como um dos seus principais ídolos o grande, o espetacular, o fantástico Arthur Antunes Coimbra, o galinho de Quintino Zico, no ano de 1983. Os dois gigantes de Milão estão separados por 2 pontos a 3 rodadas do fim. 77 pontos para o time, para os Rossoneri, e 75 para os Nerazzurri. Faltam mais 3 jogos para o fim do campeonato. No San Siro, o Milan foi superior no primeiro tempo, mas não aproveitou as chances criadas e terminou a primeira etapa sem um chute ao gol. O time mandante também foi melhor no segundo tempo. O zagueiro Igor Júlio chegou a salvar a Fiorentina em um lance com a bola em cima da linha. Só que o Milan conseguiu o gol aos 37 da etapa final. O goleiro Terraciano errou na saída do jogo e deu a bola para o atacante Rafael Leão. O português foi até a entrada da área e se livrou da marcação e chutou no contrapé do goleiro. Horas depois da vitória do rival, a Inter entrou em campo no Friuli, em Udine, pressionada para vencer e não deixar o Milan com chances de garantir o título antecipado. Na próxima rodada, Perisic e Lautaro Martínez marcaram ainda na primeira etapa e deixaram o atual campeão confortável no jogo. No entanto, o Pussetto diminuiu depois do intervalo, mas os visitantes seguraram a pressão da Udinese no fim. 2-1 para a equipe de Simone Inzaghi. Grande Inzaghi jogava muito no Milan. O próximo jogo do Milan no Campeonato Italiano será no domingo da semana que vem contra o Verona em Verona. A Inter de Milão entra em campo na sexta-feira para encarar o Empoli no Giuseppe Meazza em Milão.
E você, meu amigo, se você está conosco, se liga nessa. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas e em breve sua sugestão será tema do nosso programa. São 3 horas e 1 minuto. 3 em 1, você está com JP no lance, comigo, com assistência técnica da King Play, pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as mídias digitais. Do campeonato italiano, você vai saber agora da UFC, MMA, artes mistas. Após vitória sobre Fontes, Marlon Vera pede revanche contra José Aldo. Lutador venceu o combate principal da UFC neste sábado em Las Vegas e quer vingar a derrota sofrida em 2020. A Marlon Vera teve uma grande atuação neste sábado quando derrotou Rob Fortes, Rob Fonte, por decisão unânime na luta principal da UFC em Las Vegas. O lutador equatoriano esteve bem próximo de definir a disputa em alguns momentos, ao mandar seu adversário para a lona em knockdowns em diversas oportunidades. Completando sua terceira vitória seguida, Marlon Vera revelou que gostaria de enfrentar novamente José Aldo, lutador que causou sua última derrota no octógono em dezembro de 2020. Falamos da UFC. Vai participando, participe comigo, vem comigo que eu vou contigo. Até às 3:30 da tarde tem muito esporte. A assistência técnica da King Play. E você tá ligado na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais do UFC. Vamos agora passar para a seleção brasileira de futebol. Lembra do jogo Brasil e Argentina que foi interrompido? Deu um mau rebosteio? Ah, sim. O jogo foi marcado para 22 de setembro, se necessário. CPF terá até o dia 22 de junho para informar em que estádio a partida será disputada. A FIFA decidiu que o jogo entre o Brasil e a Argentina, que ficou pendente pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, será disputada no próximo dia 22 de setembro. O jogo disputado originalmente em 5 de setembro de 2021, foi interrompido aos 5 minutos quando agentes da Anvisa invadiram o gramado do estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista em Itaquera para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil. A FIFA informou a CBF e a AFA da decisão na última sexta-feira. A FIFA indicou ainda que a CBF tem até o dia 22 de junho para informar em que estádio será disputada a partida. Será o segundo jogo entre Brasil e Argentina neste ano. Além da partida pendente pelas eliminatórias, as duas seleções vão disputar um amistoso no dia 11 de junho na Austrália. Que local legal para disputar, hein? Podia ser na Europa, hein? Vai disputar na Austrália só para ser de madrugada. A FIFA considera, ou então na manhãzinha, a FIFA considera que o Brasil é o mandante do jogo, mas no caso o CBF, a FIA e a FIFA entrem em um acordo, essa partida pode acabar sendo disputada em outro país. O presidente da CBF, Edenaldo Rodrigues, eu nem sabia que esse cara era o presidente da CBF, já deixou claro em mais de uma ocasião que pretende aproximar a seleção da torcida, ou seja, quer que o time de Tite jogue mais vezes no Brasil. O resultado do jogo interrompido não terá grande impacto na tabela das eliminatórias, pois o Brasil, com 45 pontos, já tem a melhor campanha da história nesse formato da classificatória das eliminatórias da Copa e não pode ser mais alcançado pelos argentinos, que têm 6 pontos a menos. As duas seleções terminaram as eliminatórias de maneira invicta. A FIFA aplicou punições aos envolvidos no clássico da Anvisa. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços.
ou um pouco mais de 3 milhões de reais na cotação atual por causa das falhas na organização do jogo e invasão de campo. Desta forma, o confronto entre Brasil e Argentina entrará na última janela de testes da equipe de Tite antes da Copa do Mundo. Em novembro, para setembro, na última data FIFA pré-mundial, também está previsto um confronto contra o México. Em junho serão 3 amistosos. Apesar de algumas indefinições, veja a provável agenda da seleção brasileira até a Copa do Mundo do Catar. Dia 1º de junho, olha, a primeira data em junho será a Coreia do Sul e Brasil na Coreia do Sul. Depois, Japão e Brasil no Japão, 11 de junho, Brasil e Argentina em Melbourne. Em setembro, Brasil e México amistoso, Brasil e Argentina valendo pelas eliminatórias. Copa do Mundo em novembro e dezembro, apresentação prevista para 14 de novembro, com treinos na Europa, na Espanha, Itália ou Inglaterra até o dia 19, antes de viajar para Doha, no Catar. Dia 24, às 4 da tarde, horário de Brasília, tem Brasil e Sérvia. À 1 da tarde, no dia 28, Brasil e Suíça. E no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, Camarões e Brasil. E vamos para as primeiras participações do dia. Pois não, Reinaldo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com JP no lance. É isso aí, viajando pelo mundo do esporte. Muito bom. E quem está passando aqui conosco neste momento é Norma Lúcia. Ela fala: boa tarde, JP. Estou te assistindo. Boa tarde, Norma. Um beijo. Obrigado pela audiência. É isso aí, muito bem. E você? Participe também aqui com o JP, não é isso, JP? Exatamente. Participe conosco, porque até as 3:30 da tarde tem muito esporte para você. Segue JP pelo mundo do esporte. Vamos nessa que é bom beça. Continua a falar da seleção brasileira. Como eu estava dizendo, o Brasil vai enfrentar o Japão em amistoso em Tóquio no dia 6 de junho. CBF confirma amistoso na data FIFA de junho. Outros 2 compromissos previstos, como eu estava falando, é contra a Argentina e Coreia do Sul. A seleção masculina já tem data e horário para um dos amistosos da data FIFA de junho. A equipe de Tite, que deve anunciar os convocados em meados de maio, enfrentará o Japão no dia 6, no Estádio Nacional de Tóquio, o principal estádio de Tóquio. A partida está marcada para 7h20 da manhã, horário de Brasília, e 7h20 da noite, horário local. Embora ainda não tenha confirmação da CBF, a seleção brasileira joga antes no dia 2 de junho contra a Coreia do Sul, em Seul, na capital da Coreia do Sul. Para fechar os amistosos da data FIFA de junho, a seleção encara a Argentina, dia 11 em Melbourne, na Austrália. Da seleção brasileira de futebol, vamos para o atletismo. A Alisson dos Santos vence 400 metros com barreiras, com o segundo melhor tempo do mundo nos Estados Unidos. Medalhista de bronze em Tóquio, Paulista brilha no meeting de Des Moines ao fechar a prova em 48 segundos e 41 milésimos, segunda marca mais rápida do ano até o momento. O brasileiro Alisson dos Santos venceu neste sábado a disputa dos 400 metros com barreiras do meeting de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos. O medalhista de bronze na prova das Olimpíadas de Tóquio, o paulista marcou 48 segundos e 41 milésimos, segundo o melhor tempo do mundo em 2022, deixando para trás os americanos David Kendziera com 49,43 e Khalifa Roser com 49,49. Roser, por sinal, foi o único atleta a correr a prova mais rápido que Alisson neste ano. Há pouco mais de uma semana, o barreirista americano fez 48,26
em Waco, no Texas. Esta é a segunda competição que Pio, como é conhecido paulista, disputa na atual temporada. Após um hiato de 7 meses, ele voltou às pistas há 2 semanas nos 400 metros dos USITF World Games na Califórnia e ficou com a segunda colocação com 44 segundos e 54 milésimos. E continuando nas Olimpíadas, no atletismo, de olho nas Olimpíadas de Paris, Paris 2024, monsieur. Em resgatar tradição, o time de atletismo é criado em Prudente. Parceria entre Secretaria Municipal de Esportes e Grêmio Prudente traz atleta que esteve nos Jogos Olímpicos de 2016 para o Oeste Paulista. Presidente Prudente tem um novo time de atletismo. De uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a CEMEP, e o Grêmio Prudente, foi criado o Grêmio Desportivo Prudente de Atletismo. Conforme o secretário ex-velocista André Domingos, o objetivo é resgatar a tradição dos revezamentos na cidade e buscar a classificação para as Olimpíadas de Paris em 2024. O nome da equipe aparece na lista de clubes associados da Federação Paulista de Atletismo. Nos rankings da Confederação Brasileira da modalidade, já há atletas vinculados ao novo time. Além disso, Alexander Russo, atleta da região de Itapetininga, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, se mudou para Prudente como parte do novo projeto. A Prudente segue o exemplo de grandes centros e outras cidades com clubes de futebol envolvidos, com atletismo e demais modalidades olímpicas. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco são 2 casos, e na lista de clubes associados à Federação Paulista de Atletismo aparecem São Paulo, Palmeiras e Ferroviária de Araraquara. O Corinthians se faz presente no futsal e no basquete. O representante do presidente Prudente no futebol profissional informou que o Grêmio entra com a parte de ser clube de atletas, dos atletas e uniforme. Além disso, comunicou que está tudo em formação ainda. Falamos de atletismo. Do atletismo, vamos para o automobilismo. Acelere fundo nessa. Cristo ganha iluminação especial em homenagem a ele. Ayrton Senna do Brasil. Evento aconteceu no aniversário de 28 anos da morte do piloto. Um monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro ganhou uma iluminação especial no aniversário de 28 anos da morte do piloto Ayrton Senna. A homenagem teve as cores do lendário capacete do piloto brasileiro projetadas no monumento. A iniciativa foi uma parceria do Instituto Ayrton Senna com o Núcleo de Esporte e Fé do Cristo Redentor. Além da iluminação, capacete de Senna foi posicionado aos pés do monumento. Ayrton Senna morreu aos 34 anos, no dia 1º de maio de 94. O piloto sofreu um grave acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. E se você tiver alguma pergunta naquela maldita curva Tamburello, ela já teve alguns acidentes e teve que morrer um campeão do mundo para o pessoal tomar atitude. Fia, hein? Fia, que coisa. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas. Em breve, sua sugestão será tema do nosso programa. Continue nessa que eu vou contigo, você vem comigo, eu vou contigo, até as 3:30 da tarde, na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, com toda a informação do esporte para você. Agora vamos falar do basquete brasileiro masculino. É o Novo Basquete Brasil, a NBB.
São Paulo vence o Bauru, abre 2-0 na série. Fica uma vitória da semifinal da NBB, aliás, do NBB. Com grande atuação coletiva, a Tricolor volta a vencer e dessa vez no interior paulista encaminha a classificação. O São Paulo venceu o Bauru Basquete por 85-62 na noite deste domingo no ginásio Panela de Pressão em Bauru. Aliás, parece que nem foi uma panela de pressão toda essa, hein? No segundo jogo das quartas de final do NBB com a vitória, o Tricolor lidera a série por 2-0 e está a uma vitória da semifinal. Apesar da derrota, o Bauru teve o cestinha da partida como fosse o artilheiro do jogo, com os 20 pontos marcados por Larry Taylor. O São Paulo contou com boa atuação do trio Tirone, Caboclo e Bené, que adotaram 17, 15 e 14 pontos respectivamente. O resultado força o Bauru Basquete a vencer o confronto na próxima terça amanhã, às 19 horas, novamente no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Para seguir vivo na série quartas de final, uma nova vitória garante o São Paulo na semifinal. O vencedor entre São Paulo e Bauru irá enfrentar na semifinal quem avançar do confronto entre Pinheiros e Franca, que vence a série por 2-0. Na outra chave, o Flamengo vence a série contra o Paulistano por 2-0, enquanto Minas e Unifacisa empatam por 1-1. Do basquete masculino, vamos para o futsal. É a bolinha pesada nas quadras. Para você, amigos da Rádio Exclusiva FM. Liga Nacional de Futsal. A Praia Clube vence primeiro jogo fora na Liga Nacional de Futsal e sobe na tabela. O time de Uberlândia venceu o Joaçaba por 1-0 em Santa Catarina e vitória levou o time ao 7º lugar na classificação. O Praia Clube conquistou a primeira vitória fora de casa pela Liga Nacional de Futsal contra o Joaçaba com gol do pivô Barbosinha. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o placar simples foi suficiente para a equipe garantir mais 3 pontos e conseguir 2 vitórias seguidas na competição. Com o triunfo, o Praia passou a somar 9 pontos na tabela e subiu para o 9º lugar com 3 vitórias no campeonato. Na próxima rodada, a equipe recebe o Magnus em casa. A partida será no próximo sábado, dia 7, às 11 horas da manhã. O Joaçaba, por sua vez, enfrenta o Corinthians na próxima sexta, dia 6, às 9 da noite, em São Paulo. E continuando o futsal, você vai participando conosco até às 3h30 da tarde. Tem muito esporte para você, amigos de todo o Brasil. São 3 horas e 18 minutos. Sorocaba empata um duelo pela Liga Nacional de Futsal. Time paulista sai na frente, mas paranaenses empatam ainda no primeiro tempo. O confronto foi disputado na Arena Sorocaba. Sorocaba e empataram por 1-1 na manhã deste domingo na Arena Sorocabana, em jogo válido pela fase de classificação da Liga Nacional de Futsal. Leozinho abriu o placar para o Sorocaba ainda no primeiro tempo após passe de Rodrigo. O empate do Pato saiu em seguida com Luciano. O empate deixou o Sorocaba com 11 pontos após 5 rodadas. São 3 vitórias e 2 empates na liderança provisória da competição. O Pato somou o 5º ponto com a campanha de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os 2 times entram em quadra novamente pela Liga Nacional de Futsal em jogos no fim de semana. No sábado, às 11 horas da manhã, o Sorocaba enfrenta o Praia Clube na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. E já no domingo, às 11 horas, o Pato enfrenta o Cascavel em Pato Branco, Paraná. Pato Branco, hein? Quando eu ouço falar de Pato Branco, sempre me faz lembrar o Zezinho Pato Branco, grande Zezinho Pato Branco, em que categoria!
Dado o futsal, vamos para a NBA. Até as 3h30 da tarde você vem comigo com muito esporte aqui na rádio exclusiva no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. NBA, a assistência técnica é da King Play. Os State Warriors brilham na defesa e vence Grizzlies no fim. Time da Califórnia tem a primeira vitória da série fora de casa no último lance. O Golden State Warriors conseguiu sua primeira vitória na série contra o Memphis Grizzlies pelos playoffs da NBA, vencendo por apenas um ponto fora de casa. O time de Stephen Curry e companhia abre vantagem da disputa da segunda rodada. O Golden State fez um trabalho de recuperação durante a partida. O time dos Grizzlies chegou a estar vencendo por 13 pontos, mas levou a virada. Destaque para o grande trabalho defensivo do time da Califórnia também, principalmente nos minutos finais. Jamoran foi o maior pontuador da partida com 34 pontos. Jaren Jackson também brilhou pelo time do Memphis com 33. Já pelo lado do Orioles, Jordan Poole teve 31 pontos. Esse foi o primeiro jogo dos playoffs na história que teve ao menos 3 jogadores com menos de 22 anos e mais de 30 pontos na partida. O jogo foi decidido na última bola com Moran partindo para o ataque e a defesa do Golden State, fazendo um bom trabalho em parar o astro do Grizzlies. Isso aconteceu com os Arrows, com seu principal defensor, Draymond Green, que foi ejetado no segundo quarto. Stephen Curry pendurado com 5 pontos por quase metade do último quarto. A próxima partida da série acontece na próxima terça-feira, também conhecida como amanhã, e o jogo será em Memphis, casa dos Grizzlies. Milwaukee Bucks batem os Celtics com show de Giants na abertura da semi do leste. Astro grego anota triplo-duplo e comanda a vitória do atual campeão da NBA em Boston. O Milwaukee Bucks abriu com vitória a série da semifinal da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Neste domingo, fora de casa, o atual campeão da NBA contou com um show de Giannis Antetokounmpo para vencer por 101-89. O astro grego adotou um triplo-duplo com 24 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, ou seja, isso significa que o cara fez o maior número de pontos, conquistou o maior número de rebotes e ainda deu um maior número de assistências. Fez o maior número nessas estatísticas. Segundo o melhor time da temporada regular na Conferência Leste, o Boston foi a única equipe a varrer o rival na primeira rodada dos playoffs. Eliminou o Brooklyn Nets. Dessa vez, Jason Tatum e Jaylen Brown foram ofuscados por Giannis e não conseguiram evitar a primeira derrota do Celtics nos playoffs. Atual campeão da NBA, o Milwaukee, por sua vez, deu um passo importante para avançar. O placar da série ainda está 1-0, mas os Bucks já contam com uma vitória fora de casa. Futebol internacional. Já até as 3h30 da tarde estamos ao vivo aqui na Rádio Exclusiva FM no YouTube e no Facebook. Em todas as mídias digitais estamos na parte final do nosso JP no Lance para você nesse dia 2 de maio de 2022. Futebol internacional, são 3h25. Você vai participando conosco até as 3h30 da tarde. Tem muito esporte. Inglaterra. Richarlison será investigado por jogar sinalizador em arquibancada ao comemorar gol do Everton. Futebolzinho, hein? Atacante brasileiro fez o gol da vitória. Futebol Nutella. Sobre o Chelsea na Premier League, punição máxima é de 3 jogos, mas tendência de que jogador seja apenas advertido. Herói da vitória do Everton sobre o Chelsea por 1-0 no domingo, Richarlison
será investigado pela Federação Inglesa de Futebol. O atacante jogou um sinalizador na arquibancada no estádio Goodison Park na comemoração do seu gol decisivo, marcado no início do segundo tempo do jogo. A punição máxima para esse tipo de incidente é a suspensão por 3 partidas. Entretanto, a tendência é que Richarlison sofra apenas uma advertência da Federação Inglesa de Futebol. No momento da celebração, o árbitro da partida, Kevin Friend, não tomou qualquer ação para repreender Richarlison. De acordo com o porta-voz do Everton, brasileiro tenta apenas tirar o sinalizador do campo. Nós vamos analisar o assunto, mas pelo que sabemos, Richarlison estava tentando jogar o sinalizador para fora do campo, disse o porta-voz ao jornal The Guardian. Lampard elogia Richarlison. Após o jogo, o técnico Lampard cobriu Richarlison de elogios. O gol do brasileiro garantiu uma vitória importante para o Everton, que luta contra o rebaixamento. Ele sempre se esforça desse jeito, mas precisa ser direcionado de forma correta. Quando ele tem a chance, ele precisa ser cirúrgico. Para o nível do atacante que ele pode ser, ele precisa ser cirúrgico, ele foi assim hoje. Disse Lampard. Com a vitória, o Everton chegou a 32 pontos. O time ainda está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, mas tem um jogo a menos. Em relação aos times imediatamente à sua frente, como o Leeds e o Burnley, estamos chegando na parte final do nosso programa, amigos de todo o Brasil. Você que esteve conosco desde as 2:30 da tarde, aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, em todas as mídias comigo. Estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance para você. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Estamos chegando no final desse programa. Falamos em esportes aqui na Rádio Exclusiva. Assistência técnica é da King Play. A você que esteve conosco desde as 2:30 da tarde, muito obrigado. Voltaremos sempre nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Na próxima segunda, às 2:30, eu prometo, estarei de volta nesse mesmo posto, nesse mesmo canal, para mostrar para você, pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as mídias digitais, mais uma edição do JP no Lance. Aguarde, segunda-feira, estaremos juntos de volta. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil, que essa semana seja melhor que a semana passada e pior que a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!